Palavra que Deus colocou no meu coração para que estivéssemos compartilhando nessa manhã, eu coloquei como tema enfrentando desafios sob comando de Deus. E nós vamos ver sobre alguns homens que eles enfrentaram realmente desafios em sua vida. Mas esses homens, eles tinham uma palavra, eles caminharam sobre uma ordem, e a ordem de Deus. Por várias vezes, o Senhor me fez voltar a esse tema, através mesmo de palavras, né, de outros irmãos, mensagens que a gente ia ouvindo, e várias palavras sempre retornava a esse tema. E eu quero ler com os irmãos o nosso texto, Josué capítulo 1, e nós vamos ler do 1 a 9, que diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Sim, Deus, a tua palavra foi lida e nós clamamos que o Senhor agora traduza para nós a mensagem que o Senhor tem para a minha vida e para a vida de cada um dos meus irmãos. Abre, Pai, os nossos ouvidos, abre o nosso entendimento, a tua voz. Amém. Esse texto, ele nos mostra a continuidade de uma trajetória que iniciou-se há muito tempo atrás. Ela iniciou-se lá nos tempos de Abrão. Abrão, ele era descendente de Éber, por isso que a palavra ela fala sobre os hebreus no início. Em Gênesis capítulo 12, que é o início da história aqui dessa nação, Deus, ele fala com Abrão e diz: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o teu nome. Sê tu uma bênção. E o verso 4 desse livro de Gênesis, capítulo 12, ele diz que partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor.
A Bíblia, ela não fala sobre isso, mas eu analisando, né, essa forma e usando aí uma forma racional, e provavelmente, assim como você, a gente começaria a fazer uma série de perguntas para o Senhor. Eu colocaria o meu ponto de vista, né, eu provavelmente colocaria para o Senhor: Senhor, aqui agora o Senhor me conduziu até essa terra, aqui eu já firmei minha residência, temos nossas terras, nossas tendas, nossas plantações, nossas criações, família, empregados. E agora simplesmente o Senhor chega para mim e diz: sai dessa terra para um lugar que ainda eu vou te mostrar. Eu vejo que Deus, Ele inicia grandes obras, mas com grandes desafios, né? Grandes desafios. Ano passado tivemos muitos desafios, tá? Tanto como igreja, como em caráter pessoal. Cada um de vocês enfrentou desafios no ano passado. E estamos iniciando o ano, né, respirando ainda as primeiras horas, mas eu vejo muitos irmãos também já enfrentando grandes desafios, né? Grandes desafios, eles vêm também com grandes promessas, grandes promessas. Para um homem que não tinha filhos, a sua mulher era estéril, Deus diz para ele: ó, de ti farei uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome. E Deus chega para ele e dá uma ordem: sai, sai, e vai para um lugar que eu vou te mostrar ainda. E ali diz que ele simplesmente obedeceu, ele obedeceu. Ordem dada, ordem cumprida. Promessa feita, promessa cumprida também. Quando Deus ele nos dá uma ordem, você obedece a ordem, as promessas também vão ser cumpridas. Números 23:19, Deus ele fala através de Balaão, e ele diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? O que Deus promete, ele cumpre. Nesse novo ano que nós estamos aí entrando, muitas vezes as circunstâncias, elas vão também nos cegar. Mas essas circunstâncias, elas não devem nos incapacitar. Elas não devem nos deixar congelados frente aí aos desafios aí que nós enfrentaremos. Muitas vezes nós deixamos de acreditar por vermos esses desafios grandes demais, tá? Eu vi esses dias uma reportagem, e muitos irmãos já devem ter visto sobre isso, ali no Monte Everest, existem centenas de corpos ali que estão aparecendo devido ao derretimento ali do gelo, e esses corpos são encontrados em uma área que ela é chamada Zona da Morte. Essas pessoas, elas foram derrotadas ali por várias circunstâncias, né? O frio, o desgaste físico, o sono, enfim, essas pessoas, elas acabaram ficando no meio do caminho, elas acabaram perecendo e próxima do seu objetivo, né? Salmo 23, nós temos uma passagem muito conhecida, quando ela diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tu estás comigo.
O segredo do sucesso, o segredo de nós alcançarmos nossos objetivos, ele está justamente em acreditar que o Senhor, aquele que determina todas as coisas, é Ele que está conosco, é Ele que nos conduz. Nós vemos hoje vários cursos, muitas vezes até dizendo sobre isso, né? Há um segredo para você alcançar o sucesso, né? E eu digo para vocês que não existe segredo nenhum, né? Porque aqui ele está revelando para nós, né, qual é o segredo, né? O segredo nós temos na palavra, né? Aquele que nós dizemos que deve ser o nosso manual de regra, de fé e de prática, né? E ali ele revela, né, qual é o segredo. É a presença de Deus em tudo que nós venhamos a fazer. Tudo, tudo. Estava conversando com o Wellington na quinta-feira, durante o período nosso de oração, e eu estava falando com ele, né, que muitas vezes nós perguntamos qual é a vontade de Deus quando temos algumas decisões muito grandes, né, para tomar. E às vezes nós temos pequenas decisões e nós não perguntamos muitas vezes para o Senhor. Eu digo que o Senhor, Ele quer direcionar toda a nossa vida. Não é pequenas coisas, Ele quer todas as coisas, desde pequenas até grandes. Eu lembro que certa vez eu troquei de carro e eu não conversei, eu não perguntei para Deus, disse, Deus, e daí? Trocamos de carro ou não? Posso pegar? Eu olhei aquele carro e falei, pô, que carro bonito, um carro grande, né, espaçoso, né, motorzão. E eu fui todo empolgado, fiz a troca. Ah, mas que arrependimento. Só me deu dor de cabeça aquela bomba. Cada vez que eu ia ligar o carro, aí eu orava e dizia, Senhor, que hoje ele funcione. Senhor, que hoje ele não me deixe no meio do caminho. E muitas vezes o Senhor não ouvia a minha oração, né? Muitas vezes ele não funcionava, muitas vezes me deixava no meio do caminho. Quando eu consegui me livrar daquela bomba, eu falei, ai, agora tudo eu vou começar a perguntar para o Senhor. Passado algum tempo, a gente foi trocar de carro novamente, né, isso já um outro, e eu esqueci de perguntar para o Senhor novamente. Mas graças a Deus a minha esposa não esqueceu. E quando eu fui trocar de carro, já estava quase tudo pronto. No último momento, a pessoa pegou e desistiu do negócio. Aí eu fiquei meio chateado, mas daí minha esposa falou, não, não fique assim. Porque eu tinha orado, porque eu não estava de acordo com a troca. E eu orei, e realmente Deus agiu. Né? Deus agiu e depois Ele nos deu aí um carro, nos abençoou. Um carro realmente que não nos dá dor de cabeça, não nos deixa na mão, né? Graças a Deus. Perguntar para o Senhor, colocar para Ele, Senhor, o que o Senhor quer? O que o Senhor tem para mim? Como que eu devo proceder? Continuando a saga de desafios, agora nós vamos pular aqui direto para o livro de Êxodo, onde encontramos o povo hebreu agora sendo oprimido ali nas terras ali do Egito. E Deus chega para Moisés e diz para ele, ó, eu ouvi o clamor desse povo e decidi tirá-los desse lugar e vou levá-los a uma terra boa, uma terra ampla, uma terra que mana leite e mel. Mas nessa terra, agora ela já era habitada. Nessa terra havia povos, havia o cananeu, o eteu, o amorreu, o ferezeu, o eveu, o jebuseu. Então tinha um monte de eu já nessa terra. E Moisés ali falando ali com Deus, ele deve ter chego para o Senhor e dizer, mas Senhor, espera aí, tá? Quem sou eu para ir a Faraó e dizer que eu quero libertar os filhos de Israel? Eu quero que os irmãos lembrem que Moisés aqui ele era um fugitivo. Ele havia
matado um egípcio. Agora Deus, ele chega e manda esse homem voltar para o Egito e falar ao faraó que deixasse o povo israelita ir embora. Quem sou eu, Senhor? Quantas vezes você já fez essa pergunta? Quantas vezes Deus te deu uma ordem e você perguntou: quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Moisés, ainda ele nem imaginava, né? Ele não tinha nenhuma noção ainda dos desafios que ele enfrentaria. Mas Deus já havia tomado a decisão. Deus já tinha determinado: eu vou tirar o povo do Egito. E você, Moisés, você vai ser esse libertador. Mas aqui Deus, ele faz uma promessa para ele. Ele diz: eu serei contigo. Eu serei contigo. E aqui, usando uma frase, né, muito usada no militarismo, e ficou famosa também quando usada aí por um dos nossos ministros, né, ordem dada, ordem cumprida, ou, como alguns dizem, né, missão dada, missão cumprida. Só um detalhe: a missão não havia sido cumprida totalmente. Tá? Moisés, ele morreu, mas o povo não havia conquistado ainda as terras que haviam sido prometidas. E agora o cajado, ele acaba sendo passado para uma nova pessoa. No final do livro aqui de Deuteronômio, ele nos fala ali sobre a morte de Moisés. E ali ele fala assim: Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Moisés e toda uma geração, eles morrem no deserto. Aquela expressão, né, que diz que nadaram e morreram na praia. Números 14, 27, ele diz assim: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo. De 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes, não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Toda uma geração, ela também perece, ela morre às portas da terra prometida. Por que razão? Porque eles murmuraram contra Deus. Provavelmente em suas conversas, eles maldiciam a Deus por tê-los tirado daquela terra. Por muitas vezes nós, lendo a palavra, nós vemos eles reclamando por causa do sol, dizendo que era muito calor, eles reclamavam do frio, eles reclamavam porque estavam com fome, eles reclamavam porque queriam comer carne, eles reclamavam porque não tinha água em abundância, eles reclamavam de tudo. E essa nação que se levanta contra o Senhor, essa geração, ela acaba perecendo ali naquele deserto. Ela não toma posse do que Deus havia prometido a eles. Eu, quando estava preparando essa mensagem, eu lembrei de um sonho que certa vez Deus me deu. E nesse sonho, havia um corredor muito quilômetros nesse corredor. E eu sabia que no final desse corredor eu iria me encontrar com alguém
né? E eu caminhando nesse corredor, no meu lado esquerdo eu não via nada, mas no meu lado direito existiam várias pessoas, pessoas enfermas, pessoas sentadas naquele caminho, pessoas deitadas. E quando eu olhando aquelas pessoas, né, quando eu cheguei no final do corredor, abriram a porta e chamaram meu nome. Quando eu entrei, aí eu tive a noção de que aquele que me chamava era o nosso Senhor, né, o nosso Mestre. Eu não vi o seu rosto, mas eu sabia que era Ele, tá? E depois das ordens dadas, do que Ele ministrou comigo ali, Ele me mandou voltar, e eu perguntei para Ele: e aquelas pessoas ali que estão ali? Ele falou para mim assim: você sabe agora o que você tem que fazer, você sabe o que você tem que fazer. Eu não sei como que você chegou aqui nessa manhã, não sei. Talvez desanimado, né? Talvez muitos quase abatidos, né? Não sei. Mas o Senhor, Ele manda dizer para você, né? Ó, você está sobre a ordem do Todo-Poderoso. É Ele que determina sobre a tua vida, tá? E Ele está mandando você, ó, reative aí o meu espírito na tua vida. Reative, né? É Ele que vai te levantar, é Ele que vai ressuscitar os teus sonhos, é Ele que vai cumprir todas as promessas que Ele já fez para você. É Ele, é Ele. Quantos amigos nossos já ficaram no meio do caminho, né? Quantos, né? Quando eu olho para trás, assim, eu lembro, né, da fisionomia de vários amigos, né, que estavam ali na mesma luta, caminhando com o Senhor, e hoje não estão mais, né? Não murmure contra Deus, não fique indagando, se revoltando, né? Ah, porque Deus não me deu isso, porque Deus não faz. Ah, por isso que eu não vou, por isso que eu não estou, por isso que eu não vou participar, né? Já no final da sua aprovação, Jó, ele declara assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Muitas vezes nós temos vivido de experiências alheias, muitas vezes, né? Ah, o que aconteceu lá na vida do irmão, ah, eu li tal coisa, ah, eu vi uma reportagem que falou sobre isso. Deus está te chamando para você ser a figura principal ali, né? Ele quer falar diretamente com você, tá? Para que agora os teus olhos contemplem as obras dele, para que agora você seja participante e não um mero espectador. Como anos atrás, Deus age de forma sobrenatural, abrindo o Mar Vermelho para que o povo de Israel passasse para o outro lado e continuassem ali na sua caminhada. E nós vemos que logo no início da missão de Josué, ele também inicia com um novo obstáculo, mas esse novo obstáculo semelhante ao obstáculo que aquela geração passada também tinha enfrentado. Então, um obstáculo muito parecido com o que os seus pais haviam já passado. E por que que agora essa geração inicia com o mesmo obstáculo? Porque durante aqueles 40 anos, eles apenas ouviram falar. Eles ouviram falar de um Deus que abriu o Mar Vermelho. Eles ouviram falar de um Deus que os libertou do Egito. E agora não, agora ele diz, agora é com vocês. Agora vocês vão iniciar
passando pelas mesmas situações, as mesmas provações, os mesmos obstáculos. Lembrem das palavras de Jó. Antes eu só ouvia falar, agora não, agora os meus olhos te contemplam. Sempre que nós lemos uma história bíblica, nós não devemos ler essa história ali de uma forma isolada, tá? Muitas vezes ela perde o sentido, porque quando nós estamos aqui lendo agora a palavra, eu, eu vejo que Deus, Ele tinha um caminho, tá? Ele tinha uma promessa que se iniciou anos e anos lá atrás. E Ele continuou aqui também na vida desse povo. Por isso que a palavra, ela não deve ser muitas vezes lida de forma isolada, tá? Ela não deve ser lida como um evento, uma manifestação apenas lá naquele período. Também nós não devemos extrair lições morais de textos isolados. Mas todas as histórias da Bíblia, elas fazem parte de uma grande história. A Bíblia, ela nos conta a história da redenção, a grande história de como Deus, Ele encarnou em Cristo Jesus e como essa história, ela aponta justamente para a cruz. Só lembrando que a história de Josué, ela também está inserida nessa grande história, tá? Então aqui no início de Gênesis, como nós vimos, o Senhor, Ele fez uma aliança com Abrão. E Ele disse: dê esta terra aos teus descendentes, desde a fronteira com o Egito até o grande rio Eufrates, a terra hoje ocupada por aquele povo lá, né, todos os queneus, os quenezeus. E Deus ali lhe faz uma promessa a Abrão. Abrão, ele estava já na terra de Canaã. Aquela terra que Deus estava dizendo para ele, ó, essa terra eu vou dar aos teus descendentes. E a história, ela continua. O povo vai para o Egito, lá eles ficam cerca de 400 anos, e através de Moisés, Deus, ele resgata novamente esse povo de uma forma milagrosa. Ali nós vemos a manifestação de Deus através de pragas, através da abertura do Mar Vermelho. O povo caminha durante 40 anos naquele deserto devido à maldade do seu coração. Mas agora, enfim, eles estão às portas da terra prometida. Agora, a promessa que foi feita a Abraão lá atrás está prestes a se cumprir. Essa é a continuidade dessa história, da história desse povo. O povo está agora à beira ali do Rio Jordão e eles precisam atravessar esse rio. Esse rio, muitas vezes, quando nós lemos ou vemos hoje, as pessoas dizem, mas esse rio aí não era tão largo, não era tão profundo, e talvez se não fosse um período específico, realmente não seria tão perigoso. Mas a história, ela nos conta que eles enfrentaram em tempos de cheia, né, um tempo de perigo. E não esqueçam que eram muita gente, mulheres, crianças, carroças, animais. E aqui eu fico imaginando, né, o povo dizendo a Josué: ô Josué, use a razão, por que passar logo agora? Por que no período de cheia? Por que no período de maior risco? Vamos esperar passar essas chuvas. Eu vendo essa história, eu me coloco muitas vezes na mesma situação, tá? Que muitas vezes nós queremos realmente usar a razão e não usar a nossa fé. E
Nós devemos muitas vezes olhar os obstáculos que são apresentados para nós como oportunidades de exercitar a nossa fé, oportunidades de colocar a nossa fé em prática. E aqui eles tiveram uma oportunidade de colocar a sua fé em prática. E eu pergunto para você, como você agiria nessa situação? Josué, ele havia sido treinado, preparado, forjado para aquele momento específico. Toda a atenção, toda a responsabilidade agora estava sobre Josué. E agora? Ouvir a voz de quem? Ouvir a voz do povo ou ouvir e obedecer o que Deus havia determinado? Desafios também vão bater aí a nossa porta e provavelmente não será uma única vez. E decisões muitas vezes precisam ser tomadas. Enfermidades, de repente, novos empreendimentos, profissão, né? O que eu vou estudar, Senhor? O que o Senhor tem preparado para mim? Né? O que eu vou fazer durante esse ano? Como eu devo caminhar? Josué, ele tinha uma história ali com Deus. Ele não tinha entrado na história de Israel recentemente. Ele é aquele que estava sempre ao lado de Moisés, ele viu as experiências enfrentadas ali por Moisés, ele foi testemunha do que realmente é caminhar com Deus. A presença de Deus pode fazer, o que a presença de Deus ela pode fazer na vida de um homem. E tudo que Josué ele presenciou, agora também estava se tornando totalmente real na sua vida. Antes, ele tinha Moisés como sendo o seu mentor, né, como sendo o grande profeta, o grande homem de Deus. Mas agora, Deus fala para ele, agora é com você o negócio, agora é com você. Só a presença real de Deus em nossas vidas nos faz muitas vezes abandonar a razão e caminharmos aí pela fé. Assim como o povo de Israel, Josué também provavelmente idolatrava até mesmo a Moisés. E isso deve ter causado ali em Josué insegurança. Como substituir alguém por quem Deus agiu de tal forma, tal autoridade? Pois ali nós vemos que Deus teve que repetir por 3 vezes para Josué. 3 vezes. 3 vezes ele falou, seja forte, seja corajoso, seja forte, seja corajoso, seja forte, seja corajoso. Deus, na verdade, ele não chamou Josué para substituir ninguém. Ele chamou para dar continuidade a uma obra. Não foi substituição. Moisés, sem Deus, também não era nada. Ele era um fugitivo, com medo, escondido em um deserto, um criador de animais. Mas quando Deus se revelou a ele, através lá daquela sarça, nós vemos que esse encontro, ele muda totalmente a vida, ele muda totalmente a história de Moisés. Agora Deus, ele chega para ele e diz, eu vou estar com você, eu vou estar com você. Sem a presença de Deus, um ninguém. Mas com a presença de Deus, um grande líder, um grande libertador do povo. E agora, Deus ele faz a mesma promessa a Josué. Ele diz, como eu fui com meu servo Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. A presença de Deus na vida desses homens é o que sempre fez a diferença. Através dessa
grande história narrada na Bíblia, nós vemos a história de vários outros homens, ou a história de vários irmãos que passaram e que nós conhecemos, homens de fé, homens de oração, que também usados por Deus de forma poderosa. Mas esses homens, eles também acabam declarando a mesma coisa, né? Que sem Deus nada seria possível, né? Não é através da força dos nossos braços, não é através da nossa sabedoria, do nosso próprio entendimento. O segredo do sucesso é revelado pela presença de Deus nas nossas vidas. Quero lembrar novamente o verso 9, quando ele diz: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O segredo, presença de Deus. Sempre lembrem das promessas, né, que Deus já fez para vocês. Desafios, com certeza, vamos enfrentar, com certeza. Mas aquele que promete, ele é fiel para cumprir, ele é fiel. Eu quero que você feche teus olhos e essas palavras que ele colocou para Moisés, que ele colocou para Abrão, que ele colocou para Josué, eu quero que você tenha a convicção de que essa palavra, ela se estende para você também nessa manhã. Ele diz assim para você: como fui com meu servo Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa é a promessa de Deus para você nessa manhã. Esse ano de desafios, você não está sozinho, tá? Você não está sozinho. É o Senhor que está com você, é Ele que está no comando de todas as coisas, é Ele que está no comando da tua vida, das tuas decisões. Sempre busque ao Senhor, busque a presença de Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua palavra e que essa palavra ela gere fruto na tua vida.